Olá, pessoal. Muito boa tarde. São 18 horas. Boa noite, então, 18 horas e 3 minutos. Nós estamos aqui ao vivo acompanhando a votação que será feita daqui a pouco lá no Senado. É sobre o piso mínimo para o frete do transporte rodoviário e de cargas. E aí um senador está falando, com o uso da palavra em tema recorrente à votação, tá certo? Que antecede o início da votação. A votação não tem horário certo para acontecer, então não vamos aqui ficar esperando o tempo que precisar para ela acontecer, porque a sessão lá no plenário do Senado começou às 2 da tarde. E normalmente são 5 horas no máximo, de forma regimental, para ocorrer a sessão. Só que, claro, se houver uma necessidade expressa por algum senador de que haja uma prorrogação, então pode se prorrogar por mais 1 hora, mais 2 horas, mais 3 horas, ou mais quantas horas forem. Aí o senador Irã, lá de Roraima, aliás, de Rondônia, fazendo a sua explanação, e é claro, esses discursos, né, neste momento, eles são apenas alusivos à conquista dos caminhoneiros, que é a pauta, é colocar em pauta a votação. Você observou na live mais cedo, que nós fizemos aqui no canal Fale Alto, de que ela não estava programada para hoje, não estava na relação. Você viu quatro pautas para serem votadas, quatro propostas na pauta, mas essa não estava relacionada. Mas o Rubens, desde ontem, está dizendo que ela seria incluída por conta do acordo. E assim é. Agora, neste momento, já falou esse senhor que está ali do lado, esse branquinho aqui, ó, esqueci o nome dele agora, ele é do PL, mas ele falou totalmente favorável e elogiou a negociação. E agora está falando o outro que é do PP. Vamos dar uma olhadinha no que ele está falando e a gente até comenta sobre a fala dele, não é verdade? Então vamos lá dar uma olhada agora. A todos os entes que participaram dessa negociação e ao Senado que hoje vai aprovar a matéria. E quero aqui, presidente, mais uma vez, rogar a Vossa Excelência que não, já que não esqueceu os caminhoneiros, não esqueça os médicos. Nós temos a proficiência em medicina que está com urgência constitucional aí. Aí ele está aproveitando para encaminhar, né, outro pedido de votação a respeito da questão de saúde. Vamos ver quem fala rapidamente, eu vou conceder a palavra à Vossa Excelência, mas deixa eu fazer apenas um comentário rápido sobre uma solicitação feita pelo doutor Irã. Não, é sobre a questão da saúde lá, que o doutor Irã fez. Então, vida que segue. Espero que não tenha muito mais pessoas inscritas para poder fazer o uso da palavra, porque não sei se existe também o número de inscrições, talvez exista, mas o certo é que só depois que as pessoas fazem inscrição para poder falar em tema alusivo à votação, é que será feita realmente a votação. Esta sessão aí, você observa que não tem muita gente no Senado. Os senadores não estão todos presentes, e claro, nunca estão todos eles. Mas foi feito, e está sendo feito no Brasil, uma autorização especial para que as pessoas participem da sessão a partir de casa, desde 2020 que começou a se abrir essa possibilidade. Então, hoje, a sessão não é totalmente presencial, é uma sessão chamada mista. Sessão mista porque ela é feita por senadores que estão presentes e senadores também que não estão de corpo presente, de forma física, mas participam também de suas casas, de seus escritórios ou de onde estiver, através de um celular ou de uma câmera, de um webcam, enfim, pode fazer uma participação remota e o voto vale do mesmo jeito. E até mesmo, se houver inscrição para fala, também ele fala da própria casa dele com a conexão estando adequada. Então é isso que está acontecendo. Vamos ver se há alguma discussão aqui a respeito da questão envolvendo os motoristas de caminhão, né? E depois, esse aí pertence ao PT, ó, senador Rodolfo Rodrigues. Eu acho que ele é o líder que fez a negociação, acho que foi esse aqui. É o líder da negociação, se não me engano. Sejam todos muito bem-vindos ao Senado Federal. Sempre muito bem-vindos. Nós estamos aí com as imagens da televisão Senado, viu, pessoal? Através do uso justo da imagem. Então o presidente estava relutante, né, para colocar em pauta, mas acabou com a negociação de ontem, ele decidindo colocar em pauta para hoje. E para a alegria dos caminhoneiros, a pauta está aí. O número 535 de 2026, que requer nova impugnação de matéria estranha, fica indeferido
por não ter sido apresentado antes do anúncio da matéria. Passamos imediatamente à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Em votação conjunta, os pressupostos de relevância e urgência... Essa aí é a matéria que já foi indeferida, então a votação é simbólica, não existe. Não é a respeito ainda do piso mínimo para o frete do transporte. Mas a gente sabe que aqui é um jogo de cartas marcadas, né? Porque já foi feito o acordo ontem, então será aprovado. E o acordo principal é esse. A oposição ao Lula, que é a direita, aprova. O texto não volta para a Câmara, não há nem tempo para isso, mas ele aprova com jabuti inserido, que é a questão envolvendo a anistia, veja bem, a anistia para os caminhoneiros que participaram do movimento. Eu esqueci o nome do movimento que eles dão, mas é que eles falam que é tentativa de golpe. Então, vamos dizer, os caminhoneiros golpistas, para se entender, não que eles sejam, né? Mas só para entender. Então, esses caminhoneiros que participaram do movimento de quando o Lula ganhou, tá certo? E que logo no início do ano houve aquela movimentação em Brasília, dentro dessa proposta que está sendo aprovada hoje, que é a medida provisória, eles ficam isentos, ou seja, concede-se uma anistia, terminam todos os processos contra eles. Só que qualquer lei que é aprovada pela Câmara e que é referendada pelo Senado, após a avaliação do Senado, ela vai para o presidente sancionar ou não. E o presidente pode vetar integralmente ou parcialmente. Então já está acordado para que ela passe aqui hoje, mas que ela seja vetada pelo presidente. Então dá aquele jogo político de esquerda e direita que a gente comenta aqui com você, tá certo? A direita vai dizer até lá, olha, nós conseguimos resolver o problema. Agente de saúde, está sendo votado agora, ó. Vamos ver. Essa é interessante, a aposentadoria, eu falei isso hoje. De saúde e aos agentes de combate às endemias, bem como para determinar a regularização do... Essa lei que está sendo votada agora, pessoal, ela que onera em 30 milhões, 30 bilhões. O relator da matéria foi o senador Irajá. Está colocando em votação. É aquela que onera em 30 bilhões o cofre público do governo através do INSS. A emenda número 1 foi retirada pelo autor. Ele está fazendo o encaminhamento da proposta para ser colocada em votação. Vamos ver. Turno. Mas o mais importante que nós estamos acompanhando aqui hoje é a votação da MP, viu? Da medida provisória. Passamos a lista de oradores inscritos para discutir. Vai ter discussão ainda. Não temos senadores inscritos para discutir. Não, então não discute. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Vai direto à votação. Passamos à apreciação da matéria. Vamos lá. Informo aos senadores e senadoras que esta proposta em primeiro turno será deliberada nos termos do parecer. Informo também a vossas excelências... Bom, enquanto ele informa aí, só complementar o que eu estava dizendo... Então é o seguinte, no primeiro momento o governo vai dizer, nós aprovamos, parabéns caminhoneiros, vocês vão ouro. É no primeiro momento, mas no segundo momento, aí a esquerda, a direita, que é a oposição, vai votar. Aí depois a direita, que é a oposição ao governo, aí essa vai meter o pau dizendo, lá, o presidente vetou, olha lá o que ele fez de covardia com a gente. E aí segue a política brasileira, porque é assim que funciona. O PL. As senadoras e os senadores já podem votar. Me permitam, vossas excelências. Essa é aquela votação que reduz a idade, viu, para a aposentadoria dos agentes de saúde. Essa aí que é aquela que eu falei, que ela é um trem contra o outro no mesmo trilho, um choque de interesse em relação à questão mundial, que é o inverno demográfico. Nós conversamos sobre isso, está na outra live. Quem não assistiu pode assistir a live de mais cedo. De uma emenda constitucional. Nós temos um calendário especial para deliberarmos após a votação em primeiro turno. E eu vou submeter, dependendo do resultado do calendário especial
que será submetida à votação a matéria em deliberação no dia de hoje, em segundo turno. Foi o compromisso que eu assumi com Vossas Excelências. Peço a Vossas Excelências que avisem os senadores e as senadoras, porque nós estamos iniciando a votação, senador Cleitinho, desta PEC, e nós ainda teremos algumas votações que carecem da presença de Vossas Excelências. Para orientar o Partido Liberal, o senador Jaime, a orientação do PL, algum senador gostaria de orientar? Orientar é dizer, pessoal, o PL vota a favor ou o PL vota contra. E aí todos podem seguir orientação ou não. Orienta favorável. Aí. O relator foi o senador Irajá Abir. A orientação é favorável, ou seja, o PL orienta favoravelmente a todos os partidários que são senadores para votar a favor. Saúde trabalham de sol a sol, é o que faz a atenção primária na ponta. Toda a percepção de uma saúde boa passa pela atenção primária quando ela funciona. E os agentes comunitários estão... Então aí é um discurso, né, favorável para que os outros senadores, além dele, votem a favor da PEC. A PEC que concede aposentadoria com menos idade para quem é agente de saúde. É do MDB. A PEC é proposta de emenda constitucional, né? Para a votação. Para mudar a Constituição. Liderança do MDB. Senador, consulto o PT se deseja orientar a votação. Consulto o Progressistas. Aí ele vai dando oportunidade a cada líder de partido para orientar ou não a votação. Se não quiser orientar, porque já está orientado, então não precisa orientar. Do Congresso Nacional, faço aqui um reconhecimento, primeiramente ao trabalho do nosso relator da matéria, senador Irajá, que reconhece a importância dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemia. Essa aí também deve passar, viu? Até porque quem seria contra, né? Melhorar a condição do agente de saúde, que é a coisa principal que qualquer ser humano quer, a saúde. Agora, o que eu acho de curioso nisso aí, gente, não é que eu sou a favor nem contra, não tenho posição a respeito. Eu estou dizendo é que a atitude de aprovar uma aposentadoria com menos idade para um setor que trabalha no Brasil, um setor profissional, ela vai ao contrário do que eles vão começar a dizer agora a respeito do inverno demográfico. Então é muito importante, porque quando o Rubens puxa um cordãozinho, você pode ir atrás desse cordãozinho que desfia a roupa, que você vai ver que tem muita coisa para acontecer. Então o inverno demográfico, ele começa já a ser falado. Hoje mesmo eu recebi no Zap uma mensagem de um amigo que acompanha a gente, e ele mostrou lá que, Rubens, na Espanha já está se falando em inverno demográfico, embora aqui no Brasil ainda é embrionário. E eu digo, não, mas não se preocupe que vai começar a falar também no Brasil. Então, quando você tem uma lei que ela mexe no cofre público em favor de, não vou dizer onerar o cofre público, mas de beneficiar a classe que, segundo a informação oficial, é a que mais, né, estará pesando no país e no mundo, que é a classe dos idosos, da qual eu faço parte, essa é a verdade também, então não estou falando contra, mas quando eles falam que essa é a parte da humanidade que mais vai pesar, e eles fazem lei que vai botar mais peso ainda nisso, então é uma lei contraditória, né? Contraditória não com a necessidade do profissional, não com a realidade de aposentar mais cedo, mas contrária à própria argumentação, à própria narrativa, que hoje a gente já começa a ouvir. Como vice-líder do PSDB, eu oriento sim. Doutora Eudócia, orientando a bancada do PSDB, orienta o voto sim. Senador Stevenson, como orienta o Podemos? Agora sim. Podemos orienta sim. Podemos orienta o voto sim. Consulto se há algum senador em plenário para orientar a bancada do União Brasil. Senhor. Como vice-líder do União Brasil, eu oriento o voto sim. É porque falou sem microfone, ele mesmo repetiu. Como orienta o PDT? Essa aí, o próprio presidente falou pelo ministro, pelo... Aí os votos aí, ó. Como orienta o Novo? Painel de votos. Engraçado, né? O próprio presidente do Senado, ele falou pelo senador, porque o microfone estava baixo, ninguém ouviu, ele repetiu em voz alta.
nós temos muitos senadores... Mas o que nós estamos acompanhando aqui, quem chegou agora, não é essa votação. É a votação sobre a medida provisória, que iria caducar na quinta-feira e estava fora da pauta. O presidente que aí está presidindo a sessão, ele não iria colocar, ou pelo menos ventilou que não colocaria, mas depois da negociação de ontem, né, em que o governo negociou com todo o Senado, então os senadores resolveram não só colocar em pauta, mas também votar, mas com esse acordo, entre outros acordos que foram feitos, em que o governo concede algumas coisas dos interesses dos senadores. Além disso, a questão de se aprovar agora, mas sabendo que o Lula vai vetar uma parte disso. Qual parte? A parte que isenta os caminhoneiros das responsabilidades jurídicas e da justiça sobre a questão que ocorreu no início do governo do Lula, quando houve a invasão do Congresso. E essa matéria, se criou um clima em relação à deliberação deste assunto, e eu pautei esta matéria porque a unanimidade dos senadores estavam cobrando que nós deliberássemos esse assunto. Então eu queria pedir a Vossas Excelências, se for possível, que informe os senadores e a Secretaria-Geral da Mesa para avisar para votarem, porque nós vamos ter a deliberação de um requerimento de quebra de interstício de deliberação e nós vamos votar em segundo turno ainda. Então eu queria avisar para que os senadores participem, porque acessou agora o sistema remoto, Sua Excelência, o líder, peço atenção de Vossas Excelências, o senador... Acho que alguém vai falar de casa. O senador Eduardo Braga solicitou à mesa que orientasse em nome da bancada do MDB como líder. Como vota o MDB, líder Eduardo... Vai falar de casa agora, vamos ver. Senhor presidente, presidente, o senhor me escuta? Presidente, o senhor me escuta? É pelo celular, viu? Perfeitamente, líder Eduardo, pode falar. Bem, presidente, em primeiro lugar eu quero agradecer a Vossa Excelência pela oportunidade, cumprimentando a todos os colegas senadores e senadoras e dizer da importância da votação desta PEC no dia de hoje, a PEC que faz justiça aos agentes comunitários de saúde e os agentes comunitários de endemias. Então aí está falando o senador Eduardo Braga a respeito da orientação que ele dará aos demais senadores do MDB. E aí não tem tanta importância assim pelo que nós estamos aqui, então enquanto isso eu vou comentando com você que o mais importante para quem chegou agora é que nós estamos acompanhando a medida provisória dos caminhoneiros, porque essa sim mexe com a comida que está na nossa casa, não é verdade? Então aqui há uma atenção e não preocupação, mas uma atenção em passar uma visão e até mesmo um comentário do Rubens, a opinião, a respeito de como a coisa está acontecendo. E o que nós vimos acontecer, para você que chegou agora, é que se não houvesse ontem uma negociação, inclusive hoje, viu? Inclusive a negociação ainda ela se estendeu até a data de hoje, quando a sessão foi aberta às 14h, mas logo em seguida o presidente do Senado, ele pediu o intervalo, pediu um intervalo de tempo para que se houvesse uma reunião nos bastidores. Não é reunião secreta, viu? É uma reunião de bastidores que é normal, é regimental, onde há mais negociações para depois sim comparecer aí no plenário para fazer a sessão ordinária. Isso acontece também na Câmara de Vereadores, acontece na esfera estadual, que é a Assembleia Legislativa, então não é nada demais essa parada, entende? Para colocar o trem nos trilhos para poder seguir a votação. Pela determinação e é regimental, ou seja, faz parte do dispositivo legal. Vou chamar, e eu vou até pedir ajuda do líder Eduardo Braga. Eu vou fazer o chamamento de colegas senadores e senadoras que ainda não votaram. E eu vou iniciar pelo senador Renan Calheiros, que ainda não votou. Se a liderança do MDB puder comunicar ao senador Renan Calheiros que nós estamos em processo de deliberação e precisamos do voto de Sua Excelência.
Senador Randolfo Rodrigues ainda não votou. Senador Marcos Duval ainda não votou. Senador Weberton ainda não votou. Senador Wellington Fagundes ainda não votou. Senadora Tereza Leitão ainda não votou. Senador Confúcio Moura ainda não votou. Senador Marcos Rogério ainda não votou. Nós estamos presentes 78 senadores. Já votaram 71. Bom, gente, essa votação aí nós já, né, não estamos aqui por conta dela. A verdade é essa, né? Estamos apenas de olho aqui e atentos à questão envolvendo a votação da medida provisória que foi feita em março a respeito do frete mínimo e que ela não iria a plenário a princípio, não seria pauta para votação, mas com o acordo de ontem e que se estendeu até hoje, como já disse, aí ficou acertado de que haja realmente a votação que vai ser daqui a pouco. Eu gostaria muito de acompanhar com você para a gente ver passo a passo, né? Se vai ter alguém que vai votar contra, até porque a maioria votando a favor passa, então não teria problema votar contra. Até porque também é interessante notar que nos bastidores se comentava em Brasília de que, mesmo ela sendo colocada em pauta, a maioria votaria contra. Ou seja, a medida provisória caducando, extinguindo o prazo que seria até quinta-feira, depois de amanhã, ou mesmo ela sendo votada, neste caso não faria diferença, porque seria votada e seria negada. A maioria votaria contra. E por que votaria contra? Porque o lobby dos patrões é muito grande. A força política das lideranças de transportes no Brasil que comandam é muito forte no Congresso. Então, os caminhoneiros não conseguiriam de maneira nenhuma a aprovação. Mas existe um forte teor político nisso tudo, porque tem dois lados disputando. Tem o lado da situação, que é a esquerda, o PT, e tem o lado da oposição, que é a direita, representada aí pela família Bolsonaro, principalmente. Então, com isso, existem questões políticas envolvidas. E quando a questão política ela aparece, ela aflora, outras questões secundárias são submergidas, ou seja, ficam um pouco mais abaixo da linha da visão de quem está realmente comandando a política brasileira. Por isso, a maioria viu como viável. Agora tem um comentário interessante também, mas a maioria viu como viável aprovar essa discussão. Não tem prazo para voltar para a Câmara, então não dá para retirar o jabuti. O jabuti vai ser votado e vai ser aprovado, que é a questão envolvendo os caminhoneiros que participaram do evento lá da invasão do Congresso. Agora, aprovando mesmo com essa questão envolvendo a anistia, ela não vai acontecer, isso já está acordado, só que mais para frente, você que está assistindo aqui o Rubens, você vai ver na mídia a direita atacando a esquerda, dizendo, olha, nós aprovamos, fizemos a nossa parte, mas o governo, e sei lá o que eles vão falar, mas vai dizer que não aprovou, ele você sabe, né, que vetou, e ele atrapalhou todo mundo. Mas isso é discussão política, isso é questões políticas, não são questões governamentais ou de administração pública. E nessas questões políticas, embora o Rubens tenha sido vereador, eu prefiro não comentar porque eu não tenho partido. Eu não tenho ideologia nem de esquerda nem de direita, eu não torço para nenhum deles, não faço parte de nenhum grupo. Então, eu prefiro comentar a questão da administração pública, vê se você entende. A questão do que os políticos fazem quando eles estão eleitos, que é a administração. Não é questão de eleição, votação ou essas coisas. Agora, quando a gente toca nesse assunto, é porque esse assunto ele entra dentro da pauta, já que está num período pré-eleitoral, né? A pré-campanha eleitoral já começou. Então, neste momento, é claro que os deputados eles vão querer apresentar para os seus nichos, para os seus eleitores, trabalho. E aí, neste momento, é hora deles dizerem, nós fizemos a nossa parte. Pessoal todo que foi indiciado judicialmente na questão envolvendo a invasão do Congresso, nós aprovamos a proposta.
da anistia, mas, infelizmente, o presidente da República vetou. Só que eles vão falar vetou, não vai falar que vai vetar, porque isso é coisa de bastidores, que quem acompanha a TV Senado vai saber disso, quem acompanha os noticiários vão saber disso, e quem está acompanhando a gente também. Só que, normalmente, não vai se falar dessa forma, e muito menos antes de acontecer. A coisa acontece como se ela acontecesse em tempo real, né? Mas você deveria saber, se não sabe, que na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal e no Senado, as coisas não acontecem em tempo real. Tem um delay, tem algo que acontece agora, porque já foi acordado, já foi fechado aquele acordo, e só no momento da sessão plenária é que vai ser efetivamente realizado. Mas que antes já está certo de ser daquela forma, porque já foi realmente acordado. Se falar para você assim, mas isso é uma coisa que não deveria ser, se deveria ou não deveria, aí bate em outras questões, mas que é assim que se faz, é a mesma coisa que falar em lobby. Vê se você entende. Quando você fala num lobista, veja se você entende, presta atenção. Você fala em lobista, por exemplo, o lobby do agronegócio no Congresso. Se você fala isso em 2026, toda essa geração que está aqui, ela compreende o que está falando e ela aceita. Mas se você fala isso na década de 60, o que a pessoa da década de 60 vai entender? Vai falar, você está falando de quê? Você está falando da saúva? A saúva que acaba com o Brasil acaba com a saúva? De que está falando? Entende? Por quê? Porque isso era uma palavra proibida. Era uma coisa que não se falava, porque não se aceitava isso naquela época. A questão de lobby. A questão era, o povo votou, o povo legitimou aquela autoridade para que ela agora o represente. Então ela tem que representá-lo. Representar quem votou e não quem deu dinheiro para a campanha. Só que o lobista, ele representa quem banca a campanha. Isso hoje é algo que as pessoas têm o conhecimento, mas não vê como errado, ou que não deveria ser assim. Só que o pessoal do passado, nossos avós, nossos bisavós, eles não aceitariam isso de jeito nenhum. Vê se você entende. A questão da existência do lobby e dos lobistas. Tanto que esse nome é novo, né? O que é um lobista? É alguém que mexe com lobo? É um adestrador de lobo? O que é um lobista, né? Lobista é aquele que convence, geralmente convence com fortes argumentos, para que seja encaminhada a votação, que seja feita de acordo com os interesses deles. Ainda é sobre a discussão, aí a senadora do PSDB de Alagoas certamente está orientando o voto, né, da bancada dela, para que vote favorável. Vamos dar uma olhada. Comunitários de saúde e de endemias nos nossos municípios. Vocês é que levam os problemas de cada família, levam os pacientes para ter o primeiro diagnóstico nas equipes de saúde da família, então não poderia ser diferente. Já coloquei o meu voto anteriormente favorável e aqui quero reiterar o meu compromisso de estar com vocês lado a lado, com todos os agentes comunitários. Então os agentes comunitários estão sendo agraciados realmente, porque a votação está, né, já praticamente acabando, né, a votação dessa pauta, e está sendo aprovado realmente a aposentadoria mais cedo para os agentes comunitários de saúde, que merecem, sem dúvida nenhuma. A única coisa que o Rubens coloca aqui, para quem está chegando agora como observação, é que existe aí um inverno demográfico que vai começar a ser falado sobre isso aqui no Brasil, e você vai começar a ouvir muito sobre isso, e ele é contrário a essas questões em que se diminua a idade de algum setor no Brasil para aposentadoria. O que se fala e o que se entende, que se observa, é que, segundo a informação, haverá necessidade de novas reformas na Previdência para dificultar mais ainda a aposentadoria, a fim de segurar a rebordosa, segurar o problema dentro do período do inverno demográfico, tá certo? Então, essa é a questão. Mas nós não estamos aqui para acompanhar efetivamente, já está dito e repetido, efetivamente para acompanhar essa pauta, essa votação, não. É a questão dos caminhoneiros. Como a nossa live, ela já está aí com algum tempo de duração, pelo menos meia hora, e ainda não começou a votar, eu vou, por enquanto, encerrar a live, para não ficar aqui enchendo linguiça, porque não tem nada a ver, tá certo? E vamos retornar ainda com a live hoje. Vamos acompanhar na TV Senado o desenrolar para a gente acompanhar, para a gente ver se vai ter algum deputado que estará contrário, porque, na verdade, havia até então uma parcialidade
tá certo? É desfavorável, vamos dizer assim, a colocação desta matéria em pauta, que é a questão do frete. Agora, por outro lado, se você não quiser nem assistir, aqui é uma coisa bem linda, bem livre, né? O Rubens faz algo bem livre, bem solto, sem prender ninguém, sem puxar ninguém, sem atrair ninguém para cá, mas apenas dentro da informação verdadeira e da análise séria. Se você não quiser assistir a próxima live, não faz diferença nesse sentido, porque vai ser aprovado, já está acordado, vai ser aprovado, e nós estaremos livres amanhã mesmo da questão da paralisação dos caminhoneiros, que já começou, e eles estão de braços cruzados. Para eles, principalmente, a notícia certamente é maravilhosa, porque eles precisam levar o pão para casa, não é verdade? E com braços cruzados, os caminhoneiros, os bravos caminhoneiros das estradas, que trabalham de forma autônoma, não conseguiria levar o pão para casa se não houver uma negociação justa para eles. Então, é o tipo de lei aprovada como medida provisória e agora a lei que nós ficamos realmente felizes por esses motivos todos. Por saber que não onera o cofre público, não dificulta nada para ninguém, pelo contrário, ele só consegue resolver o problema dos caminhoneiros e, com isso, a estagnação dessa paralisação. Pessoal, obrigado por estar conosco. Fique sempre aqui no nosso canal, esteja sempre conosco. A análise dos fatos.